踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して Teoria eletromagnética. 最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を抜けて You just go away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まりはいつでも遅くないさ何度でも立ち上がれ E aí, pessoal, beleza? Bora aí para nossa última semana de aula, né? Mas haja coração, amigo. Semana 13. Hein? Então, a brincadeirinha dessa semana, a semana é recheada, 4 videozinhos, né? Vai ser sobre propriedades magnéticas da matéria. É mais ou menos um análogo quando a gente falou lá de eletrostática, de meios dielétricos, né? E aquelas propriedades, polarização e tal, e por aí vai. Agora é tudo o equivalente matemático, a gente fala de magnetização e tal. Mas bora lá. Nesse primeiro vídeo, a gente vai meio que colocar todas as cartas na mesa, né? Então eu defini aqui a magnetização, e bem parecido com a ideia de polarização. A ideia lá era um material formado por um monte de polos elétricos, aqui vai ser formado por dipolos magnéticos, ou seja, por espiras, né? Então, vê daí, você vai ter uma intensidade corrente, e de forma também parecida lá com a eletrostática, a gente tem um campo D, aqui vai ser, digamos, o campo H. A gente vai ver isso, e a gente já acaba tudo aqui dando condições de contorno. Não sei se está vazando, né, mas tem uma música gospel tocando aqui por trás aí. Mas vamos lá. Então, a brincadeirinha é, vamos definir primeiro magnetização, né? Então a ideia é bem parecida lá com eletrostática, só eletrostática, polarização, a priori poderia ser, você poderia ter, digamos, um material que tem dipolo induzido, ou melhor, assim, um material que não tem polarização automática, né? E outro que tem, né? Digamos, ele já tem, cada elementozinho é um dipolinho, né? E aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas que, querendo ou não, de certa forma, não tem como fugir da ideia de que, pelo menos, você tem átomos, você tem cargas confinadas, então cada elétronzinho girando ao redor lá do núcleo, ele forma uma espira, né? Então você sempre tem, de certa forma, cargas correntes, né? Você sempre tem correntes confinadas, né? Correntes atômicas, né? E cada elétronzinho desse cria um momento de polo magnético, né? Então a gente considera como se fosse, a gente vai dizer que o nosso material é o que ele é formado por correntes confinadas, né? Presas, né? Eventualmente depois a gente vai discutir cargas livres, né? Você pode ter correntes fluindo aqui, né? Mas a priori o nosso material vai ser isso, a magnetização vai vir daqui. Então cada átomozinho é uma espira, né? Só que ainda assim, até parecido também com na parte eletrostática, pode acontecer por exemplo, você pode ter um átomo que ele tem a priori, a cada elétron, vamos pensar tudo classicamente, quanticamente é um pouco diferente. Você pode ter uma espira, beleza, o cara tem vários elétrons, o cara tem uma espira de um jeito, o outro espira de outro, e no final, num átomo, as espiras se cancelarem, né? Isso parece meio estranho, parece que classicamente você pensa, o cara tem que ter uma espira certinho de um jeito ou de outro, né? Mas quanticamente não é tanto, porque, digamos, um elétron, ele seria uma camada S, aqui, né? Então, um elétron, na verdade, ele não vai funcionar como uma espira rodando, né? Ele pode funcionar, digamos, com uma nuvem, né, de probabilidade esférica ao redor do núcleo. Então aqui não tem corrente nenhuma, né?
Mas então quando você tem esse tipo de situação, o átomo em si não produz uma corrente líquida, né? Isso pode acontecer. Isso a gente chama de diamagnético. Essas coisas de diamagnético e paramagnético a gente vai discutir depois, mas só para ilustrar aqui. Né? Mas pode acontecer também, eventualmente, esse cara não dá zero. Essa aqui é a origem do paramagnético. Então aqui seria assim, o seu material ele tem elétrons em movimento, mas cada átomozinho não está criando corrente nenhuma. Ou pode estar criando corrente. O equivalente lá seria eletrostática, você tem um material aqui, onde digamos, não tem uma polarização intrínseca, natural dele. Você tem o cara está em uma carga positiva e uma carga negativa em volta, né? Tipo uma esferinha. Né? Aí quando você aplica o campo elétrico, você cria um dipolo induzido. Né? Aqui vai ser mais ou menos equivalente, vai criar uma magnetização puramente induzida. Né? Agora aqui não, aqui a espira já existe. O campo magnético externo vai alinhar a espira. Né? Essa aqui é mais ou menos a ideia. E até parecido com o outro, né? Mas só para a gente guardar isso. Mas independente aqui, se já existe ou não existe, ou se existe, quer dizer, que se não existe, ou que não existe, mas ou se já existe, ou se vai passar a existir porque eu apliquei um campo externo, vamos por enquanto assumir que esse cara está lá. Né? Então o que a gente vai definir agora o conceito de magnetização. Né? Magnetização é a densidade de polo magnético. Então eu sou de polo magnético por volume. Né? Ou seja, o momento de polo é magnetização vezes o volume. Então a gente vai pegar esse material no limite, digamos, o contínuo, a gente não vai ficar olhando assim, o átomo 1, o átomo 2, então é tipo um fluidão. Né? Então, cara, em cada ponto do espaço, você pode imaginar que se você dá um zoom ali, ali tem um volumezinho dV, naquele dV tem, digamos, um átomozinho, aquele átomozinho tem um momento de polo Δμ. Né? Então a magnetização daquele cara é o momento de polo dividido pelo volume dele. É isso. Né? Então tá definido. E, obviamente, em cada ponto, né, aqui você tem um dipolo, criando um campo dipolar, né, por princípio de superposição, o campo do material todo vai ser um campo dipolar, né, nos pontos do espaço. Então, vamos imaginar como é que vai ser esse campo, em termos dessa magnetização. A magnetização vai caracterizar o seu material. Então, você tem aqui várias espirazinhas, assim, uma para cada lado e tal. Vamos supor essa daqui. Então esse cara tem um momento de polo Δμ, quero saber o campo que ele cria no ponto P. Aqui meu sistema de referência, aqui é o ponto P. Aqui está no ponto X', linha é a parte do material que eu vou integrar, né? Esse cara tem uma distância X menos X'. Esse ponto P eu desenho aqui fora, mas depois ele está dentro do material. Né? No outro, lá em eletrostática, não faz tanta diferença. Aqui vai fazer. Vamos ver no resultado final. Mas a priori aqui é um ponto qualquer. Né? Pode estar dentro, pode estar fora. Interessa é esse cara aqui, X menos X'. E, obviamente, esse P não está em cima do X'. Né? Então, qual é o potencial vetor criado? O potencial vetor é esse daqui. Né? Então, de onde eu tirei isso? Né? Esse aqui é o potencial vetor, sei lá, de eras atrás que a gente já viu, para um dipolo, né? Que seria o A. Aqui eu dei o momento de dipolo. Então, aqui o momento de dipolo eu chamei de Δμ, o potencial vetor eu chamei de ΔA. Mas esse momento de dipolo, distância, o vetor distância dividido pela distância ao cubo, ou seja, distância ao quadrado, é 1 sobre distância ao quadrado, né, apontando na direção. Então agora que só, ao invés de trabalhar com Δμ, a gente vai trabalhar com magnetização. Né? Então aqui é o M dV, porque agora fica fácil, entender assim, cada carinha desse tem um dV, um dV, um dV, dV, eu vou somar todos, né? Eu vou integrar. Aqui, desculpa, faltou um vetor, né? Aqui tem um vetor no M. Aqui eu com o meu vetor, e aqui com o meu vetor de novo, foi no Ctrl+C, Ctrl+V. Então o A total, aqui é um produto vetorial, vetor M com esse vetor X menos X'. Então, integrou tudo, esse aqui é o potencial vetor do seu material. Obviamente a gente vai discutindo, isso não é físico, né? O físico é o campo magnético, que é o rotacional desse cara. Mas antes disso, vamos dar uma manipulada aqui. Aparece esse termo, porque, vamos ver assim, esse termo daqui, ele é o gradiente de x menos x' derivado com linha, aqui com sinal de mais. Se você derivar com sem linha, seria sinal de menos. Isso aqui já é manjado para todo mundo. Vou substituir isso. Por quê? Porque aqui vai ficar esse cara e esse gradiente. Agora que o vetor voltou.
Esse aqui dá para escrever de um jeito que eu vou espirrar. Calma aí. Voltei. No final nem espirrei. Mas você faz isso, substitui aqui e ficou com isso. E aqui vai fazer um truquezinho, porque a questão é que eu quero reescrever esse cara parecido com um potencial vetor do tipo Biot-Savart, né? Seria um J dividido aqui por x menos x'. Então aqui o x menos x' eu consigo daqui, né? E como é que eu arrumo o J? Vamos fazer manipulação aqui. Então isso aqui é uma identidade. Esse cara dá para escrever como esses dois termos. É fácil ver isso daqui, por exemplo. Então aqui seria o M, seria esse Fzão, né? Esse cara, a função seria o Fzinho. Então componente I desse produto vetorial é YJK, FJ, derivada K do Fzinho. Aqui eu só troco, para trocar e K e J, fica com sinal de menos, eu escrevi a mesma coisa. Agora eu vou tirar aqui a derivada, escrevi como a derivada dos dois, menos a derivada desse. Botei esse menos de propósito, vai ajudar já a resposta. Então tira a derivada aqui, né? Então ficou a derivada dos dois com sinal de menos. Agora menos, então vai ficar mais a derivada do outro. Agora aqui já está certinho. Menos, ó, componente I, aqui derivada K, e aqui F, né? Então esse aqui é menos o rotacional desse vetor daqui. Então menos o rotacional desse vetor aqui. Aqui mais o F, e aqui o F simplesmente está multiplicando o rotacional do Fzão. Aqui o rotacional do Fzão. Então esse aqui é a função rotacional do Fzão menos o rotacional do vetor aqui, o Fzão vezes o Fzinho. Então, trivial, beleza, substitui. Aí que está nosso resultado. Aqui já está com uma cara bem Biot-Savart. Esse aqui é um J, né, integrado no volume. Esse outro, a gente tem que dar uma mexida ainda. Não está com muita cara de Biot-Savart. Aqui tem um outro, vai ter um cachorro latindo na rua. Aqui tem esse é um teorema, não é o teorema de Stokes, não é o teorema de Gauss. Esse teorema eu não sei o nome dele. Ele tem tipo livros de TE desenunciado, realmente não sei o nome. E nunca vi ele sendo usado fora desse caso específico aqui. Então qual é a ideia aqui? Que o integral, repare que é o integral do rotacional, mas no volume. Né? E aqui não está projetado. O Gauss é a integral do rotacional do fluxo, né? Então projetado no N, né? Furando uma superfície. Né? Aqui não, aqui é rotacional no volume. Então se eu chamar esse teorema sem nome, para a gente ter uma ideia desse resultado, vamos assumir que você tem em coordenadas cartesianas, uma caixa aqui, né? Então vamos pegar esse cara e abrir. Né? Então em coordenadas cartesianas, componente I, derivada J, derivada Y, Fz, menos o contrário. Componente Y, J. Então y, derivada Z, Fx, menos o contrário. Derivada, componente Z, derivada X, Fy, menos o contrário. Repare que eu botei aqui esse propósito, componente X, deixei o X sobrando, Y, deixei o Y sobrando, Z, deixei o Z sobrando, porque aqui dentro tem derivada Y, derivada Z. Então esses dois termos aqui são derivados totais, né? Essa integral aqui vai ficar trivial, essa integral vai ficar trivial. Então vamos ver como é que fica isso. Vamos fazer as integrais triviais. Por exemplo, os caras que você vai... Aqui eu escrevi o resultado, mas vamos tentar entender. Aqui, esse primeiro termo são os caras que aparecem derivado em Z e que você integra em Z. Então dá esse cara no Z final menos inicial. Componente I, Fy com sinal de menos. Aqui é Fx com J com sinal de mais. Quem você vai integrar em Y? Tem esse e esse. Aqui os dois. Quem você vai integrar em Z? Esse cara aqui, o X sobrou, né? Então quem você vai integrar em X? Esse e esse. Aqui. Os sinais estão certinhos. Menos aqui, Fz mais Fy. Beleza. E daí? Então repare que vieram integrais de borda. Esse aqui, integral Z, então uma tampa. Você integrando aqui é Z, né? Você está integrando uma tampa aqui em x e y, uma tampa aqui em x e y com Z fixo. Aqui em y fixo e aqui em x fixo. Né? Então as 6 tampas aqui dessa caixa. Agora vamos olhar essa integral
de superfície, se você olhar isso daqui, repara que ele é o produto vetorial de, aqui, repara, nessa tampa XY, então você tem o cara saindo Z, aqui perpendicular. Olha, o que é componente, o que é esse produto vetorial daqui? Né? Então qual é o componente X desse produto vetorial? X é o componente Y desse cara, que é 0. Né? Isso, vezes a componente Z desse cara. É a componente Y desse cara aqui, que é 0, Z, menos a componente Z, então aqui é 1, e aqui o FY, então é menos FY, a componente X. Então aqui a componente X é o I, né? Menos FY, tá certo. O que é a componente J do cara? Então JZ, né? Então a componente Z desse cara aqui é 1, FX, então FX, beleza. O outro vai dar 0, então esse cara é certinho. Você pode ver a mesma coisa que isso daqui é JF, isso aqui é IF. Ou seja, o K, você está pegando essa tampa aqui, né? Tá dando, então, o produto vetorial do vetor normal à superfície com F. Aqui o componente normal da superfície com F, componente normal da superfície com F. Só que você fala assim, normal, digamos, saindo. Né? Mas você vai integrar que então dos F está certo, mas aqui é menos EI. Né? Então esse cara está apontando para dentro, mas aqui tem um sinal de menos. Então você pode botar esse sinal de menos da integral e botar aqui no K, então é menos K, então para baixo. Então ficou de novo sempre o N apontando para fora. Né? Então o resultado desse teorema é isso daqui. Né? Então a integral de superfície, o N, esse N é o normal em cada tampa, né? Na superfície F. Produto vetorial de N com F. Esse aqui é o resultado do teorema. Então essa integral é uma integral de superfície também. Volta lá. Então esse cara ficou, olha, Biot-Savart, né? Um J, uma densidade de corrente, né? Então no esquema Biot-Savart, no volume, aqui também uma densidade de corrente, no mesmo esquema, só que repara que o teorema da NF, e aqui tem um sinal de menos. Então esse sinal de menos eu vou inverter, né? Então vai ficar, eu vou inverter esse cara, então vai ficar menos F com N, né? Então aqui é menos, só que menos ficou mais, por isso que aqui está ao contrário daqui, para compensar o sinal. Então aqui você tem uma densidade também de corrente, né? Só que uma densidade superficial de corrente. Né? Então se esse cara é um J, ele está dentro do volume, né? Esse cara daqui está cortando a borda. Então esse aqui é um sigma, chama de sigma. Esse aqui é a carga, você imagina uma área, né? Essa é a corrente perfurando a área. Aqui você está na borda, então você tem uma superfície bidimensional. Você pega um risco e você está vendo as cargas estão furando esse comprimento. Né? Por isso que aqui é uma densidade de corrente e uma densidade de corrente superficial. Né? Então aqui está a definição, né? O J e o sigma. Aqui. Densidade de corrente magnética, densidade de corrente magnética superficial. Isso para magnetização. Então já está aqui meio que já identificou os caras, né? O que significam efetivamente, o que esse M faz, né? Ele cria uma densidade de corrente no material, e esse aqui uma densidade de corrente na borda. Aí você pode falar, mas esses carros são confinados, né? Então a corrente no final é nula, tem que ser. Na verdade, por isso que o J tem que ser até assim, né? Como um rotacional. E tá certo. A ideia seria assim, suponha que isso aqui é o seu material. Aí esse vermelho seria um corte. Você está pegando ele de fora a fora. Aí você está vendo a corrente. Lembra que aqui são espiras, né? Então, eventualmente tem corrente aqui. Então quer dizer assim, que essa corrente, vamos supor que ela está fluindo da direita para a esquerda. Está fluindo assim. Fluindo, mais ou menos, quer dizer, eu quero pegar esse direito para a esquerda. Então meu dedão está para cá. Então o meu N meu dedão está para cá. Minha ideia da minha circulação, esse N aqui, né? Não é o N do outro. Esse N daqui, ele está para cá, esse cara circula assim. Então eu quero dizer assim, como esse cara são correntes fechadas, o que ele fura de um lado, ele volta do outro. A gente vai ver isso aqui pela fórmula. Então se substituir isso, ele vai te dar aqui o rotacional, para usar os Stokes, vai te dar o M, como eu fiz assim, né? Esse N daqui está furando, então essa circulação está assim. Aqui entra no monitor, aqui sai do monitor.
Então esse aqui, beleza. Agora vamos ver o outro. O sigma, a definição do sigma é essa. Aqui foi uma escolha ruim. Esse N não é esse N. Esse N do sigma é normal superfície. Então, supor que a corrente está fluindo aqui. Então, você tem corrente. Quer dizer, vamos pegar esse aqui primeiro. Você tem um M. Esse M pode estar meio torto. Você vai pegar na circulação. Então, quando você faz esse produto vetorial, ele vai te dar, produto escalar, ele vai te dar a componente tangencial. Aqui é a componente que acompanha o DL. Nesse caso, chamando de MT. Agora, vamos voltar para esse segundo. Esse segundo, você tem um M torto, né? o Mzão, só que esse N é perpendicular à superfície. Então, vamos pegar essa tampa. O M está torto assim, o N está para cá. Então, para onde aponta necessariamente esse produto vetorial? Ele aponta exatamente na direção aqui da circulação. Né? Então, ele dá, porque você tem a corrente para cá, esse cara para lá. Entende? Porque aqui eu estou pegando a corrente, essa conta é a corrente que está furando, passando por cima dessa linha na superfície. Né? Então, vamos supor que ela está enviesada aqui, o N está para fora, ele pode dar eventualmente um cara, eu botei assim, passando, né? Aqui está um pouco errado. Eventualmente quer dizer assim, mas esse vetor está nesse plano. Aqui, né? Então, como ele está, se ele tiver torto, ele pode estar meio torto para cá. Né? Mas ele está nesse plano. Quando você tomar esse produto escalar, ele vai ficar de novo o mesmo cara, o MTDL. Né? Então, na verdade, ele se cancela. É só para ver que a corrente total dá zero. É porque, eventualmente, dentro do interior do material, essa corrente se cancela. Quer dizer que, eventualmente, uma correntezinha dessa, parte dela está dentro e parte está na superfície. Né? Mas essas duas ainda se cancelam. É isso que quer dizer o resultado. Beleza? Aí repara que aqui é menos porque lá é MN, né? Eu inverti aqui para ficar com menos. Então tá certinho, cancela. Agora o campo magnético. Isso foi só para ilustrar. Tá? Aí ele foi só para ilustrar o que correntezinha é consistente na ideia que esses caras são correntes confinadas, né? Eles não fluem cargas ao redor do material. As cargas ficam presas numa região finita. Então, agora o cientista tem um A, tirar o campo magnético criado pela magnetização do seu sistema e tirar o rotacional dele. Pode fazer, continua suar. Só que é fazer uma conta que você já fez. Se você voltar algumas semanas aí, a gente viu o campo magnético de um dipolo. Lembra que isso aqui é uma soma de dipolos. Assim, volta para o ΔA. Não tira o rotacional do A, tira o rotacional do ΔA e depois integra. Isso que eu quero dizer. Então, o que seria o ΔB? É só para não fazer essa conta de novo. A gente fez essa conta. Até a parte que pareceu o ΔD que eu não joguei fora naquela conta é por causa dessa conta aqui. Né? Peguei o ΔD que vai ser importante. Então, você pegou lá para o dipolinho. Ele dá tipo um gradiente. Né? E o resto que dá aqui o momento de polo e um delta Dirac. Esse gradiente seria isso daqui. Para o nosso caso, o ΔMi é MdV. Né? Aí você pega aqui MdV, pega aqui e integra. Então, o B simplesmente dá esse cara. Só que aqui, repare que o M, aqui do Dirac que você vai integrar, aqui vai ficar o vetor M, né? No ponto X. E esse cara dá simplesmente esse gradientezinho, é isso daqui. Né? Só botar M aqui, integral. Agora aqui que tem uma questão curiosa, que não existe um análogo na parte eletrostática, né? Quando a gente está vendo tipo, campo elétrico criado por uma polarização. Né? Lá, o seu material ele é polarizado lá e tal, ele cria um momento de polo, um campo elétrico dipolar, e esse campo elétrico, ok, ele cai com sobre distância ao cubo e por aí vai, mas quer dizer assim, ele tem a mesma estrutura em todo lugar, assim, tanto dentro quanto fora do material. Né? Claro que fora ele vai caindo, vai morrer mais rápido que está afastando, mas aqui não, aqui tem uma contribuição pontual da magnetização. Essa que é a diferença. Então, quer dizer assim, tem um termo do campo magnético criado por dipolos que é associado diretamente à magnetização no ponto onde a magnetização está. Então, quer dizer, fora do material, esse cara é zero. Então, você só tem esse daqui. Né?
Quer dizer, os dois caras são criados pela magnetização. Mas repara que esse daqui, quer dizer assim, essa aqui é uma contribuição no local. Né? Então, você tem magnetização no ponto X' e ele está criando campo magnético em X. É fácil entender, você tem uma esfera aqui e está criando campo magnético lá. Mas tem um segundo termo que ele só cria campo magnético onde está a magnetização, por causa desse delta de Dirac, né? Aqui dentro do material. Então, fora do material não tem esse termo, dentro do material tem esse termo. Essa aqui é a diferença, até porque tem uma discussão sobre o H, que a gente vai definir daqui a pouco. Né? Então, essa aqui, parte da contribuição, é local. Né? Então, saiu do material, ele é um gradiente. Dentro do material, ele não é mais um gradiente, né? Ele é um gradiente mais a própria magnetização no material. Né? Então, isso aqui, claro, que a gente está discutindo Sim, eu estou discutindo exatamente um campo criado por um material que tem magnetização. E só magnetização, não tem mais nada aqui. Né? Não tem campo externo, não tem outras cargas criando campo magnético. E por aí vai, não tem mais correntes aqui. Né? Então, isso aqui. Então, ele tem esses dois tipos de contribuições. Né? Uma contribuição que funciona dentro e fora, né? Criado no ponto, criado pela magnetização dos outros, naquele ponto. E dentro tem um cara que é a magnetização dele mesmo, naquele ponto. Né? E fora esse cara não tem. Então, assim, fora do material esse cara é nulo, você só tem isso. Então, obviamente aqui, né, o rotacional desse cara é zero. Né? Então, é só para a ideia é que não tem corrente aqui, né? Fora do material, a gente está nessa situação, fora do material não tem corrente nenhuma, dentro do material tem corrente, mas as correntes são localizadas, né? Que criam o M, que cria tudo isso. Então agora vamos generalizar a situação. Então você tem o material, esse vídeo vai ficar grande, porque a gente vai falar tudo aqui ainda nesse vídeo. Você tem, os slides dessa semana estão bons, acho que eu não sei se eu vou conseguir explicar bem, né? Mas eles estão bons. Adorei, ó. Que beleza, ficou, ó, uma bosta. Então você tem o seu materialzinho e acrescenta cargas livres. Na situação mais geral, você tem cargas confinadas e cargas livres.